Glória a Deus. Amados, eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem colocado em nossos corações, como liderança, como discipuladores e como discípulos. O Senhor tem chamado a nossa atenção para esse novo tempo que estamos vivendo. Estamos vivendo agora um tempo apostólico, um tempo novo. Saímos de um patamar e estamos em outro patamar. E constantemente o Senhor tem nos levado a rever os nossos conceitos, a entender e a renovar a nossa visão diante dEle. Precisamos diariamente estar buscando no Senhor a melhorar as nossas vidas. Precisamos diariamente estar nos colocando diante do Senhor e procurando reentender o propósito da qual o Senhor nos trouxe para a sua casa. Como tudo em nossas vidas, queridos. Essa semana eu estava meditando, até comentava com dois amigos que me apraz hoje ter recebido aqui o Bel, né, um amigo nosso, que é convidado do Tiago aqui também, mas nos alegra também a atitude do Tiago de estar entendendo o princípio da visão, como vários que tem aqui, né? Vários amigos, várias pessoas que são amigos de infância, mas em especial hoje o Bel está aqui, que o Tiago trouxe. Que Deus abençoe a tua vida, Bel, né? E a responsabilidade de logo eu estar aqui ministrando, que o Senhor possa trazer aquilo que o teu coração almeja ao te trazer nesse lugar, amém? E eu estava comentando com eles que eu estou numa fase da minha vida que eu estou precisando, estou buscando um renovo, né? Nós trabalhamos ali nas mediações dos campos, no campo dos Caveirinhas, e é um lugar de luta, é um lugar de opressão. Diga-se a minha amiga Elisângela e o meu irmão Cleito, sim ou não, Cleito? Sentimos uma necessidade muito grande, sentimos uma ausência muito grande da presença do Senhor, da manifestação do Evangelho naquele lugar. É um lugar difícil. É céus que você sente que há um principado, há uma potestade que traz um peso tremendo naquele lugar. Diga-se que em todo lugar aqui, em todos os bairros que você vai, você vê uma célula, você vê um ponto de pregação, você vê uma igreja, você vê um pregador pregando ao ar livre, você vê a manifestação do Evangelho. E lá no Caveirinha você só vê gente correndo da polícia. Você só vê pessoas entrando ali para jogar bola, para usar droga. É terrível. E é um lugar extremamente necessitado, é um lugar de extremo sofrimento, de extrema defasão familiar, como em todo o Brasil. E eu estou me desgastando ali. Falei para o Senhor: Senhor, eu confesso a Ti que não estou vendo o real propósito de eu estar aqui se cumprir. Por quê? Por causa das pressões, por causa das dificuldades. E nós somos assim. Às vezes nós sonhamos com uma empresa, sonhamos com um trabalho, sonhamos com uma faculdade, sonhamos com um ministério, sonhamos com uma conquista, e no decorrer da caminhada, quando nos colocamos no trecho dessa conquista, nos cansamos. Às vezes falta dinheiro, às vezes o patrão dessa empresa, ele é chato. A empresa não é nada daquilo que nós pensávamos que era, ou pelo menos o princípio da nossa estabilidade nessa empresa não é como nós imaginávamos. Até que é uma empresa boa, até que paga-se um bom salário, sim. Às vezes nós ingressamos na faculdade cheios de ânimos, cheios de disposição, cheios de sonho. Aí quando começamos a pagar a mensalidade todos os meses, atribuímos essa dívida no nosso orçamento, nos cansamos. Logo a dificuldade é maior do que o sonho. Logo o projeto de vida é engolido pelo esforço do dia a dia, sim ou não? Quantos de nós não somos assim? Eu estou passando por esse propósito. E eu tenho buscado ao Senhor uma motivação nele, para que eu continue naquele lugar. Mas o Senhor, através da vida do irmão Cleito, da irmã Eli, né, os 12 pastores que estão instalados ali agora, abriram uma célula, eu comecei a lembrar o porquê eu estou com esse trabalho. Eu ingressei no futebol precisamente por causa do meu filho e do Gustavo, que eu os acompanhava, e eram uns meninos temperamentais danados. Então eu os acompanhava sempre, o Guigui também.
E eu comecei a os acompanhar, começou com a brincadeira de acompanhar no final de semana. Quando eu vi, estava eles e mais 60 e tantos meninos, e quando eu fui ver, eu estava com mais de 100 garotos. Aí acabamos parando lá nos Caveirinhas, e aí eu deixei o meu trabalho, eu deixei tudo e fui cuidar de moleque na beira de campo. Mas o propósito era acenar com a esperança do Evangelho para aqueles garotos e para a família daqueles garotos. Mas logo veio as dificuldades, logo vem as lutas, as afrontas, as adversidades. Já não resolvo os meus problemas como antigamente, já não resolvo com as forças dos meus braços, mas com a atitude de um cristão, e você sofre nesse mundo. Então a vida da gente constantemente é assim. Nós queremos o crescimento, nós queremos a conquista, mas não avaliamos e não estamos preparados muitas das vezes para atravessar o mar e alcançar a cidade do outro lado, ou quando chegamos do outro lado, assim como o povo de Israel, nós não temos disposição para enfrentar os gigantes que habitam a terra. Sim ou não? E o Senhor nos chama para conquistar, o Senhor nos chama para tomar posse daquilo que Ele já conquistou para nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Então nós precisamos todos os dias estar em Isaías, como águia, buscando o renovo do Senhor. A Bíblia faz o comparativo com essa ave, que é a águia, compara as nossas vidas, fala que nós, os que confiam no Senhor, serão como águia, renovarão as suas forças, caminharão e não se fadigarão, correrão e não se cansarão. E é isso que o Senhor vai fazer conosco, é isso que o Senhor quer fazer conosco, amém? Irmãos, eu quero falar um pouco do propósito do nosso ministério, porque eu tenho certeza que não só nós, da nossa equipe, da equipe Israel, mas todas as equipes, todos os líderes, tem passado por essa dificuldade. O crescimento vem, e nós almejamos o crescimento. A nossa igreja, ela se multiplica com muita pressa, né? E é fruto de um sonho. A nossa igreja nasceu com um sonho no coração do apóstolo Vanderlei, do apóstolo Edilson, no meu coração da apóstola Edneia. Nasceu do sonho de uma igreja diferente, de uma igreja que entendesse o propósito do avivamento. Em Isaías 6:22, diz assim, se vocês quiserem abrir as suas Bíblias, pode ficar à vontade, mas é um trechinho bem conhecido. Diz que do menor ele fará 1000, e do maior uma grande nação. E é isso que o Senhor tem feito com nós. Nós nascemos com o desejo de viver a verdadeira essência do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, ele se limitou a algum nível de pessoa, a alguma classe de pessoas. O Evangelho, há 20 anos, 15 anos atrás, ele era basicamente para um perfil de pessoas. Era muito difícil ingressar no Evangelho, ou era muito difícil tratar com as pessoas que vinham do setor da qual eu vim, da vida da qual eu levava, como a maioria dos líderes dessa igreja. Era muito difícil nos receber, era muito difícil oferecer um padrão de vida da qual nos envolvêssemos, da qual nós viéssemos a nos participar, esquecendo aquela velha vida, esquecendo aquelas velhas companhias, esquecendo o padrão de vida que nós levávamos. Então era muito difícil, a igreja não tinha muito atrativo, a igreja tinha entregado tudo ao diabo, tudo era do diabo, a bermuda era do diabo, a praia era do diabo, a piscina era do diabo, o diabo era dono de tudo, a igreja tinha entregado para o diabo tudo. Então era muito limitada a conversão. E quando nós recebemos essa direção do Senhor, o apóstolo tomou posse dessa visão, chamada visão celular, no modelo dos 12, veio em nossa mente um versículo, uma passagem da qual eu queria compartilhar com vocês. Uma visão que muitas das vezes tem faltado em nossos corações. Nós, às vezes, entramos dentro da igreja e participamos do entendimento muito empobrecido. Comungamos de uma fé
muito vulnerável. Passamos a fazer parte de uma camada de crente que entra dentro da igreja somente para buscar bênção, para resolver problemas, para limpar o seu nome, para arrumar casamento, para pagar as suas dívidas. A igreja se torna banco, se torna cartório, se torna ponto de encontro de Santo Antônio. A igreja se torna lugar de refrigério só. É para ser? Sim, consequência, com certeza, mas não é a motivação da igreja. Nunca foi e não vai ser a motivação do evangelho. E ao se montar as nossas equipes, e ao se ousar a lançar mão da visão celular, o Senhor nos dá uma visão ampla. A visão celular no Modelos 12, sim, é uma estratégia que o Senhor nos deu. Mas é preciso nós, como líderes, entender, e vocês, como discípulos, ter isso nos vossos corações. Salmos, no capítulo 24, ele diz um perfil do Senhor. Eu quero que vocês abram comigo, e esses vocês vão ler comigo, para nós refletirmos sobre esta palavra. Amém? Diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Passa já por 10. O 9 e o 10. Esse foi um. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nela habitam. No 9 diz assim: levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entrai o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Amém? Queridos, há um perfil, há uma característica do nosso Deus que nos passa desapercebido. Há algumas verdades eternas na Bíblia que nós devemos lançar mão delas todos os dias, para que nós entendamos aonde nós estamos na nossa geografia, aonde nós fomos inseridos quando o Senhor nos chamou para o servir, quando o Senhor acenou com a cruz para as nossas vidas, atraindo a nossa fé, trazendo uma mudança, uma transformação em nós. Nós precisamos entender, para que verdadeiramente nós venhamos a almejar a totalidade do propósito de Deus cumprido em nossas vidas. Amém? A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, eu estava lendo com os meus discípulos, mais uma vez relendo Mateus, e há algumas peculiaridades nesse livro. E uma delas nós até compartilhei comentário com eles, que fala que Jesus Cristo, Ele é da raiz de Davi, né? Aí algumas religiões, eles acabam idolatrando a mãe de Jesus. A Bíblia diz que é uma bendita entre as mulheres, foi uma bem-aventurada sim, mas Jesus Cristo, Ele é da raiz de Davi. E quem era da raiz de Davi do relacionamento pai e mãe de Jesus? Era José. E Davi era um homem de guerra, foi o maior rei de Israel, ele era guerreiro. Assim sendo, se confirma, o nosso Deus é um Deus de guerra. Queridos, nós estamos em guerra, nós fomos comissionados para ser guerreiros, soldados, fomos arregimentados, recrutados para o exército de Cristo. O Senhor não só nos chamou para mudar a nossa sorte, o Senhor não só nos chamou para mudar, para transformar a nossa vida. Essa é a esperança que temos, essa é a alegria dos nossos corações, que essa transformação aflore a cada dia. Eu me regozijo com o que o Senhor fez na minha vida, eu me regozijo com a referência que o Senhor fez em mim e no meu testemunho.
Certa feita eu ainda era da igreja missionária, da Batista Missionária, e um irmão, líder do louvor, ele foi me procurar no Souza, né, onde eu me criei, em São Paulo. Então, dos meus 13 anos, 12 anos, eu sempre morei no Souza. Ali no Souza, a minha história foi feita ali. Ali no Souza, eu passei bons bocados, amém? E ele foi até o Souza me procurar. E ele chegou na minha casa chorando e rindo ao mesmo tempo. E eu falei para ele: o que aconteceu, Zil? Ele falou: Deus é lindo demais, Deus é maravilhoso demais. O Zil Clay conhecia o meu passado, ele sabia, né, de onde o Senhor havia me tirado. Ele falou: Deus é lindo. Ele testificou o poder dele agora em minha vida, ele me consolidou, ele me renovou as minhas forças. Eu falei: o porquê? Ele falou: rapaz, eu fui perguntar de você ali, numa rodinha, e eu até, quando perguntei, falei: o que eu estou fazendo? Ninguém vai informar, que geralmente as pessoas não gostam da informação onde o outro mora. Ele disse, quando perguntou, um rapaz falou para ele: Gilmar, o crente? Eu falei: mas e aí? Ele falou: cara, o crente, você não está entendendo, olha do que te chamam hoje. Outra hora ninguém mostraria onde é a sua casa, pensaria que eu era a polícia, que eu era algum inimigo seu. Então o Senhor é o Deus que muda a nossa história, Ele muda a nossa identidade, e é muito bom isso, é muito gratificante isso, é uma promessa. Há uma necessidade em que sejamos mudados, e que tenhamos a nossa identidade mudada. Mas é mais necessário ainda entender o porquê o Senhor levantou a igreja na visão celular, no modelo do 12 no Guarapiranga. O porquê esse sonho nasceu no coração do nosso apóstolo. Uma igreja que nasceu com 3 pessoas, em uma sala, na favelinha, ali na Curva da Morte, no Souza, desbravando, evangelizando. Qual foi a visão que o Senhor deu para o pastor, que hoje é apóstolo, que deu para nós? Quais eram os números que constantemente estavam nos lábios dos nossos pastores? Qual era a nossa meta? Quantas almas? Não entendi. 10 mil almas. 10 mil almas. Às vezes eu ficava olhando para ele e falava: rapaz, eu creio. Mas o poder da palavra, a força da organização e das metas, o entendimento que tem que quando você lança a mão de um projeto, e nós entramos numa guerra, com o propósito de recrutarmos 10 mil almas para o Senhor. Queridos, eu estava lendo umas estatísticas, nessas eleições que passou, e diz o censo que nós somos em 30% da população brasileira. Os evangélicos ocupam 30% na totalidade da nação brasileira. Ou seja, né, 180 milhões, sei lá, somos 30 milhões de pessoas. Aí desses 30 milhões de evangélicos, eu vou dizer para você, 10 milhões estão presos à religião. 10 milhões desses evangélicos perdem muito tempo achando que só eles vão para o céu. Nesses 10 milhões, tem mais uma camada muito grande que já não vota, que não se mexe em política, que acha que política é do diabo, que acha que prosperar não é de Deus, e que pobreza e humildade estão associados. Então, se nós olharmos hoje, 15% da população brasileira são evangélicos e têm as suas mentes desatadas com a verdadeira revelação do Evangelho. Parte do Evangelho hoje confunde agito com avivamento, confunde emoção com unção, não sabe discernir ou não sabe o significado das palavras. Avivamento vem de vida, vem de conversão, vem de tirar as vidas da mão do diabo e trazer a vida de Deus para a vida delas. Isso é a meta, essa é a nossa guerra. Querido, nós fomos inseridos no Guarapiranga, e se nós colocarmos aqui a vida da maioria dos que aqui estão, vem de família destruída, vem do vício, vem de lares que passam da extrema pobreza e de dificuldade. Assim foi minha família.
Esse é o retrato do Guarapiranga, da periferia, de onde nós estamos inseridos, a desigualdade social, a desesperança, o abandono familiar. Sim ou não? Foi aqui que o Senhor nos instalou. Foi aqui que o Senhor nos chamou para fazer a diferença. Eu me lembro que o pastor sempre dizia que nós seríamos uma igreja rica em um lugar pobre. O pastor sempre falou isso. Ele falava que na nossa igreja, as pessoas iam passar, iam se escandalizar com os carros que iam estar no estacionamento, com o nível de vida dos discípulos da igreja. E tem se cumprido, Hoje, graças a Deus, nós estamos nesse templo que há pouco tempo nos mudamos para cá com 140 pessoas. Nós inauguramos aqui com a rotatividade de frequentes na igreja de 200 pessoas. E no dia da inauguração da igreja se colocou 400 cadeiras e todas ficaram ocupadas. Está ou não está se cumprindo? Estamos muito longe da nossa meta. Estamos muito longe da nossa meta, mas nós temos contemplado, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui a mão do Senhor tem sido sobre a nossa vida. Até aqui tudo que o Senhor propôs no coração do apóstolo tem se cumprido. Você vê o testemunho do Renato. Se você pegar a raiz do Renato, a história do Renato, você vai ver que esse homem que foi para Manaus, debaixo dessa bênção, debaixo desse favor, já fez muitas outras viagens. Deus tem desatado realmente uma unção de prosperidade sobre a nossa igreja. Mas não tem sido fácil. E a nossa meta ainda está longe de ser alcançada. Nós só estamos no começo. Deus realmente tem um avivamento para o Guarapiranga. Deus realmente tem essa necessidade de se ganhar 10 mil almas. Pode multiplicar isso aí, porque a vontade de Deus vai muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E como líder de uma equipe muito pequena ainda, diga-se de passagem, estou ainda protelando, montando a minha equipe de 12. Estou ainda formando a minha equipe de 12. A nossa equipe é grande, porque eu faço parte da equipe da Marta. Temos bons números, mas ainda estou longe da meta. Eu não posso me cansar, eu não posso me acomodar. Eu estou em guerra. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 10:4, que a arma do nosso exército, que a arma da nossa milícia são espirituais, poderosas em Cristo. Amém? Estamos em guerra. Então, a minha equipe é um arregimento dentro desse exército que o Senhor tem montado dentro da Igreja Batista Shalom. E eu não posso me acomodar com números. A visão celular, ela veio corresponder à expectativa de um sonho. A visão celular veio trazer o renovo no Evangelho. O Evangelho que outrora estava sendo pregado, que estava enchendo igrejas. O Evangelho que outrora estava sendo ponto de encontro de crentes antigos e crentes recentes. As igrejas só se enchiam em época de festividade. O Evangelho que há pouco tempo atrás, avivamento, era trazer um preletor que você paga a ele aí, oferta na vida dele uma boa quantia em dinheiro, ele vem aqui eloquentemente e traz uma palavra que motiva a fé dos crentes, que traz uma palavra de refrigério e não de confronto para o pecador. E todo mundo se manifesta, fala em novas línguas, pulam, gritam e voltam para suas casas vazios. Nós viemos desse tempo e com essa preocupação. O Evangelho não está simplesmente em emoção, em responsabilidade. E a visão celular veio trazer para nós a organização, as ferramentas, para que nós montemos um exército forte, para que realmente a palavra do Senhor se cumpra nessa igreja.
de que nós seríamos uma nação forte. E nós como líderes, e discípulos, temos uma responsabilidade muito grande de entender o nosso chamado. A minha equipe, eu tenho elas como centuriões, são soldados que estão em guerra, que têm que entender que no seio da igreja existem pessoas feridas, existem pessoas entre nós, em nossas equipes, que estão sofrendo danos de ataques do diabo. Existem pessoas em nossas equipes que estão feridas, que estão sob domínio do inimigo. Conta a história que Hitler, quando ele determinou conquistar o mundo, que ele lançou mão da Segunda Guerra Mundial, ele tinha uma equipe dele que se chamava a Quinta Coluna. Essa Quinta Coluna era um grupo de espiões que eles infiltravam nos exércitos inimigos para trazer informação para ele. E dentro das nossas equipes existe a Quinta Coluna. Dentro de você existe a Quinta Coluna. Quando o pecado habita em você, quando a discórdia habita em sua vida, quando a desobediência está no seu caráter, quando a desonra faz parte da sua personalidade, quando a irresponsabilidade, o descompromisso com o líder habita em ti, você está sob ataque das trevas. E nós, como líder, temos que entender, não se vai tirar a família das trevas, não se vai mudar histórias de famílias, não se vai expulsar demônios, não se vai abrir céus de bronze, que estão sob domínio de principados, que traz domínio de vícios, que traz domínio de homossexualismo, que traz domínio de miséria, de pedofilia, de analfabetismo. Nós estamos inseridos em lugares que toda sorte de dificuldade habita. Essas são as famílias que entram na igreja. E nós não podemos cair nesta moda de chegar aqui do púlpito e oferecer um milagre instantâneo, a resolução instantânea, o fast food. Vem cá, recebe uma oração, pronto, seu problema está resolvido. Vem cá, expulsa esse demônio, pronto, você está livre. Não é assim. Precisamos constantemente estar alertando os nossos líderes. Essa semana nós, para a glória de Deus, nos organizamos para começar a viver um tempo novo em nossa equipe. Nos organizamos para cumprir esse ídolo do Senhor, para fazer o nosso papel no centro dessa igreja. Essa igreja é uma igreja que tem metas, querido. Essa igreja é uma igreja meia violenta, é arrojada, que nem diz o pastor Abelardo. É uma igreja arrojada, é uma igreja onde o crescimento ele vem sim. É uma igreja onde existe conversão. É uma igreja da qual as coisas acontecem. A visão celular, ela tem os seus jargões, que é o ganhar, o consolidar, o treinar e o enviar. Então são princípios, são etapas da vida da gente que temos que passar. Não importa se você vem de outro ministério, não importa se você já conhece o Evangelho, não importa, são princípios que temos que viver. Não importa se você é pastor e vem de outra igreja, essa igreja existe uma organização. Essa igreja, existe doutrina local, amém? E nós nessa semana tivemos a felicidade de dar uma alavancada em nossa equipe. Estávamos com muitos problemas, como toda família, como toda equipe, estávamos com muitos problemas. E eu parei para pensar, falei, Senhor, somos todos crentes, somos todos discípulos, somos todos irmãos, somos todos convertidos, na sua maioria estamos na igreja há mais de um ano, oramos, dizimamos, ofertamos, falamos em língua, vamos ao monte. E por que, Senhor? E por que a nossa equipe está passando por esse problema? Eu acredito que só a nossa equipe, acho que só a nossa equipe passa por esse problema de desalinhamento. E nós alinhamos as coisas, e nós entendemos e resolvemos e nos preparamos para abrir mais 3 células. Vamos multiplicar a nossa célula a partir da próxima semana em 3 células.
muito líder, muita pessoa, muitos líderes bons, muitos discípulos capacitados, muitos discípulos adestrados, mas que se esconde em meio à multidão, que não entende o seu papel na igreja, pessoas que entram e saem na igreja, que deixam sua oferta, o seu dízimo, volta para sua casa, vão e voltam para a célula, e só isso, e tem o nome de 12, e tem o nome de discípulo, e só dá problema. Crente que não trabalha só dá problema. Crente que não se expõe para fazer a obra do Senhor, para se encaixar no propósito da igreja, só dá problema. Na visão celular é assim: ou você é 12 ou você é dose. E infelizmente, quando a equipe começa a crescer demais, enche-se de dose. Na realidade nem é dose mais, já vira litro cheio, porque tem um monte de dose. Existem pessoas que só dão trabalho, e a gente deixa de ser uma igreja na visão celular, no modelo dos 12, para se tornar uma ramificação de uma igreja antiga, porque a estratégia do diabo na igreja tradicional era o seguinte: ele fechou as igrejas para dentro. Nas igrejas só vai crente e ex-crentes. Na igreja só vai quem está firme ou quem está frio, para fazer conserto. Salvação que é bom? Nada. Eu falo porque eu vim de uma igreja tradicional também, congreguei por muitos anos. E quando eu me deparei com a visão celular, eu fiz uma avaliação do histórico da nossa igreja. Eu falei: rapaz, eu estou há 8 anos aqui, e nesses 8 anos eu não ganhei uma vida para Jesus. Morreu pelo menos uns 20 amigos nossos, né, Ricardo? Morreu muita gente, e eu com aquele discurso planejado, aquele discurso orgulhoso: morreu porque quis, já tinha falado de Jesus para ele. O diabo fecha os crentes dentro da igreja, perde-se tempo discutindo, perde-se tempo falando mal um do outro, perde-se tempo com divisões, perde-se tempo vivendo dos efeitos dos ataques das trevas, porque estamos com a vida despadronizada. E se nós não tomarmos cuidado, e se nós não abrirmos os nossos olhos, perdemos terreno para o diabo. E essa semana nós chamamos a nossa equipe, lavamos a roupa, acertamos as arestas e falamos: vai todo mundo trabalhar agora, né? Lógico que o discurso é um pouco mais duro para os discípulos homens, a gente pega mais um pouco no meio, né, Rony? Somos pessoas amáveis, mansas, então a gente pega ali no meio, mas é com alegria, é com entendimento daquilo que o Senhor tem para nós. Querido, a coisa está feia, o diabo não tem brincado. Você assiste o jornal, ou aqui na maioria eu tenho certeza que assiste o Careca, o Marcelo da Record e o da Atena. Você vê o índice, você vê a violência, você vê a propagação das obras das trevas. É que a gente só vê quando é um parente nosso, ou um vizinho nosso, ou um amigo muito próximo. Aí nos faz compadecer, aí nos faz entender tamanho sofrimento que o diabo tem instalado na sociedade. Mas se você tiver um pouco de discernimento, tiver um pouco de amor, você vai ver que as obras das trevas têm se multiplicado de maneira assustadora. Em todas as áreas: homossexualismo, sexualidade pervertida, as crianças fora do âmbito cristão estão de dar nojo. O pecado é tão aflorante que é de dar nojo. E nós, aonde temos nos colocados nessa guerra? Quando nós abrimos esse ministério, o propósito nosso não era culto ao ar livre. O propósito nosso não era competir com igreja nenhuma. O propósito nosso era alcançar os nossos amigos, era alcançar os nossos vizinhos, era voltar a falar de Jesus, era fazer a diferença na nossa rua. Esse era o propósito. Não era muita coisa, não era ganhar multidão. Olha a praticidade da visão. A visão celular, ela é tão simples, ela é tão singela, que às vezes se torna difícil de praticar, porque nós gostamos de colocar jugo, nós gostamos do sacrifício, nós ainda trazemos manias, trazemos ainda as marcas da nossa religião passada, e o Evangelho ele é simples.
O Evangelho, ele é muito simples, e a visão celular nos proporciona isso, essa simplicidade, essa singeleza para se fazer a obra do Senhor. Querido, mas é preciso atentar para dois princípios, que devemos ter em nossas mentes, em nossas equipes de 12. Para você que está visitando, eu quero te dizer que essa igreja é um lugar que cuida, é um lugar que tira dúvidas, é um lugar que você tem sempre uma pessoa para te explicar. Se você for numa célula, se você conversar com qualquer líder, você vai entender qual a proposta de Deus para a tua vida. Você vai ter uma resposta, vai ter uma orientação para o seu casamento, vai ter uma direção para a tua vida financeira, vai ter uma unção de cura para essa ferida que está na sua alma. Você entrou no lugar certo. Jesus te trouxe aqui para te curar, com certeza. Deus te trouxe aqui para mudar a sua história, não tenha dúvida. Mas nós, como equipe de 12, nesse novo tempo que nasceu sobre as nossas igrejas, precisamos trazer uma reflexão, precisamos ter em mente alguns princípios que têm passado desapercebido, pelo menos na minha estava passando. Vai ver, a nossa também estava a pior de todas, pode ser, mas vai melhorar. Mas eu acredito que todos nós temos que atentar. Eu sou do tempo que eu ia na igreja na terça, na sexta e no domingo, eram os 3 dias de culto na minha igreja. E aí, uma vez por mês, tinha uma vigília na Missão Mundial Graça e Paz ali em Santa Amaro, que era um reteté abençoado, e eu sempre ia também. Mas na minha igreja, eu congregava esses 3 dias. E como eu fui para a igreja porque eu precisei muito de Jesus, como eu fui para a igreja porque eu estava cansado da vida que eu estava levando, como eu fui para a igreja porque eu não sabia mais o que fazer para mudar a minha história, para parar de dar errado as coisas, como eu fui para a igreja porque realmente eu estava abaixo do fundo do poço. Eu precisei muito conhecer Jesus. Eu precisei muito conhecer Jesus. Eu precisei muito entender o que é o Evangelho para eu poder assumir que era um cristão. E nós precisamos ter cuidado dentro da visão celular. Se dentro das nossas equipes não se montou uma 5ª coluna, se dentro das nossas equipes não se instalou um agente do inimigo que tem propagado a divisão, por falta de maturidade, não é por maldade, é por falta de maturidade. Se não se instalou os discípulos que têm sido consumidores de fé e não têm dado retorno. Eu sou do tempo que eu precisei ler a Bíblia sozinho, não teve orientação, não teve ajuda, era só no domingo na escola dominical, não tinha esse papo de líder ir visitar, não tinha esse papo de discipulador, toda hora ter que vir na minha casa expulsar demônio, passar a mãozinha na minha cabeça, me chamar de coitadinho. Eu tive que me virar para entender o que é o Evangelho. E nós precisamos ter esse cuidado. Eu tive uma reunião com o apóstolo um tempo atrás, e ele me trouxe esse entendimento. Aliás, a gente já tinha esse conhecimento, de que o mais importante na visão celular, o foco nosso, são 12. Não são as multidões, são 12. Eu me lembro que nós ficamos durante 4 anos, basicamente 80 pessoas. E a palavra que vinha era sempre essa: depois que o senhor montar a sua linha de frente de 144, a igreja vai explodir num crescimento tremendo. Mas até você transpassar a barreira dos 12, demora. Então eu sempre me foquei nos 12. E nesse meio de ano eu me revoltei com a minha equipe. Eu falei: vocês vão fazer escola de líder. Ou vocês vão me ajudar, ou não vai participar mais da minha reunião de 12. Eu não excluo ninguém, eu só não convido para a minha reunião de 12. Por quê? Porque não dá para se crescer desordenadamente, não dá para ser da visão celular, e pelo fato de você ter um líder, você ser uma pessoa leiga, não dá para você ser da visão celular, e por você ter esse cuidado todo, esse amor todo, esse discipulado todo, você não conseguir explicar os seus conceitos para um sabatista. Não dá para você perder num confronto de sabedoria sobre as escrituras para um TJ. Não dá para você não conseguir explicar para o seu amigo da faculdade, para o seu amiguinho da escola, o porquê você é dizimista.
Não dá para você ser uma pessoa que tem o seu líder como um amuleto. Não dá para nós termos em nossa equipe de 12 pessoas que não são adestradas, pessoas que nunca leram o Novo Testamento, nunca leram o livro de Mateus. Não estamos fazendo bem para a nossa equipe, e nós nos focamos nisso. Eu tenho aplicado o meu coração nisso, em ter 12 homens, para quando vir esse crescimento, ele vir um crescimento sadio. Esta é a proposta da visão celular, não é criar, não é nascer, não é se fortalecer como concorrente das outras igrejas, mas ter no seu rol de discípulos pessoas sadias, pessoas entendidas, pessoas esclarecidas acerca do chamado. E esse propósito, e essa meta nós instalamos em nossa equipe. E essa experiência está sendo muito boa. Essa experiência está sendo muito agradável. Desgasta porque a mudança ela confronta. O confronto, ele dói. E muitos discípulos não querem ser confrontados não. E muitos líderes têm medo de perder o discípulo. O apóstolo não tem, meu querido. Eu faço parte da reunião de 12 do apóstolo, e o couro come. Eu abaixo a cabeça. Olha aqui, para mim abaixar a cabeça o negócio é brabo. É discipulado, não importa se você é dizimista, não importa se você é primiciante, não importa se você estiver agindo de forma inadequada diante dos propósitos, dos princípios da palavra do Senhor, você é confrontado. O confronto traz a mudança. Não existe mudança sem confronto, e não existe transformação sem mudança. Precisamos observar os discípulos que Deus tem confiado para nós. Não podemos ser mais uma igreja, temos que ser um celeiro de discipuladores. O mandamento é esse: ir de fazer discípulo, não é ir de encher a igreja de membro. Discípulo conhece o seu Senhor. O discípulo entende o seu chamado, o discípulo sabe o seu papel no corpo de Cristo. Ele não está inserido na igreja para dar trabalho, para fazer número nas nossas equipes. Precisamos entender esse princípio, precisamos confrontar, precisamos inculcar na cabeça dos nossos discípulos que nossa meta é 10.000 almas, e essas 10.000 almas vão precisar de cuidado, e quem vai cuidar dessas 10.000 almas não é eu e nem você, são eles. Você não pode entrar nessa igreja simplesmente querendo ou achando que você vai vir e vai ser abençoado ou não. Você tem que entender que você está em guerra. Não basta você conquistar, não basta o Senhor te dar. Você tem que aprender a conservar aquilo que o Senhor te dá. A palavra do Senhor diz: guarda o que você tem, para que não seja roubado, para que você não perca, para que não se destrua. Esse é o papel do discipulador. Exército tem que ser bem preparado. Queridos, a maior virtude que eu acho particularmente da nossa igreja é a consolidação. A melhor parte para mim é a consolidação. O problema é que nós perdemos o foco. Consolidação é desgastante. Consolidação é individual. Não dá para eu fazer só uma reunião de 12, eu não resolvo os meus problemas. Eu faço a reunião de 12 na minha casa, como o apóstolo me ensina. Na minha casa, geralmente eu gosto de fazer o lanche, geralmente eu gosto de preparar tudo. E dentro da minha reunião de 12, eu não resolvo todos os meus problemas, eu fico sabendo como os meus 12 estão. E aí eu vou atrás depois para cuidar, porque eu estou formando soldados, guerreiros, pessoas adestradas. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 3,14: mostre a razão da sua fé. Saiba explicar dentro da palavra porque você é cristão. Você não trocou de religião, você aceitou a Jesus porque entendeu o propósito dele na sua vida. 2 Timóteo 2,15 diz: procura te apresentar-vos diante do Senhor como um obreiro do que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a sua palavra. Esse tipo de discípulo que nós temos que procurar inculcar no coração dos nossos discípulos. Esse tipo de equipe que nós temos que formar.
São discípulos com essa estrutura que vão conseguir ganhar essas 10.000 almas, que vão fazer a diferença no Guarapiranga. Quando menos se notar, nós estamos aqui instalados, uma igreja dessa dimensão, não somos percebidos. Às vezes você fala, eu sou da Igreja Batista Shalom, o templo fica lá na Avenida Guarapiranga, parece que nós somos uma igrejinha de 30 pessoas, ninguém conhece. Sabe por quê? Porque a igreja é você. Como tem sido apresentado a Igreja Batista Shalom na vida desse discípulo que está sentado nessa cadeira? Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Quando menos se notar, nós vamos tomar o Guarapiranga em nome de Jesus. Mas é pela tua vida, é pelo seu testemunho, é pela sua convicção na fé que você tem. Você não pode encontrar o seu amigo na rua e esconder a sua Bíblia. Você não pode ter vergonha de encontrar o teu amigo na rua e falar, eu estou vindo da igreja, eu sou cristão. Por quê? Está dando dinheiro para o pastor agora? Trocou de religião? Eu já tenho a minha religião. Cacá, você é otário. Aí você fica envergonhado. Ao invés de você falar para ele o porquê você é cristão, você se envergonha. Você não tem coragem de falar de Jesus porque você não respalda a sua fé. Você não ganha ninguém para Jesus porque você nunca assumiu que é cristão. As suas atitudes não diz. É necessário o confronto. É necessário nós entendermos que os nossos discípulos são responsabilidades nossa. Vou acabar. Em Mateus 21, tem um dos outros motivos que nós precisamos ter sempre em mente, nós líderes. Em Mateus 21, 18, fala sobre a figueira. Deixa eu abrir para você. Mateus 21, 18 e 19 diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruta em ti. E a figueira secou imediatamente. Lucas tem outra parábola semelhante a essa, e essa parábola ele relata acerca de frutos das nossas vidas. O apóstolo constantemente tem levantado pessoas para a sua equipe. E para mim é muito constrangedor. Para mim, isso é uma coisa pessoal, Geltinho, da minha equipe. Se eu tiver uma equipe com 12 homens, eu falar, pastor, eu tenho 12. E o pastor olhar na minha equipe, falar, não tem nenhum que me interessa para pôr na primeira geração. Ele está desaprovando o meu trabalho. Então os meus discípulos têm que ter na mente deles que eles foram chamados para ser 12 de primeira geração, líder, governo da igreja. O teu discípulo respalda o seu trabalho. E muitas das vezes por não confrontar, muitas das vezes por você ter medo de perder o discípulo, você acaba perdendo. Você acaba recebendo a maior desonra da vida do líder. É ter um discípulo que fala mal da sua própria equipe, porque você não tem coragem de afrontar ele. Você passa a mãozinha, você trata com... essa alma pertence a Jesus. Essa vida que entrou aqui, ela tem que aprender a duras penas, a duros discursos, a duros confrontos, que para a vida dela ser nova, que para a vida dela ser transformada, ela precisa nascer de novo. E não existe nascimentos, não existe
transformação, não existe mudança sem confronto. É preciso nascer de novo, é preciso ser transformado para viver as promessas do Senhor. Se nada está acontecendo na sua vida, tem alguma coisa errada. Eu te garanto, o céu é inabalável, o Senhor continua sendo o mesmo, o ontem, hoje, o será eternamente. Eu posso perder o discípulo, mas não perco a oportunidade de lhe falar boas verdades. Fico muito à vontade, até falo com o pastor, às vezes eu procuro me conter. Eu fiquei durante 5 anos na casa de recuperação, e a nossa linguagem lá era meio bizarra, né, ué? Vagabundo, sem vergonha, tome vergonha na cara, seu canalha, seu nóia. E era amado por causa disso, e era respeitado, chamado de pai. Verdades, não era ofensa, era verdades. Nos meus discípulos são diferentes, porque são discípulos do pastor, né? É da igreja, é outro nível. Mas eu não deixo de confrontar. E para a glória de Deus, ontem eu tive a alegria de ver o D ministrando na célula. Vi o comentário dele que está numa alegria tremenda para assumir uma célula junto com o Wanderson. Vejo ele já findando o livro de Mateus, de Marcos. Estão todos vindo para a célula, os meus discípulos, para a glória de Deus. Não estou preocupado em volume agora, não. Eu estou preocupado em montar uma estrutura da qual, quando o crescimento vir, eu possa dividir com eles. Fique de pé em nome de Jesus. Põe esse louvor bem baixinho de novo para mim, Rony. Queridos, eu não vim trazer palavra de peso e de cobrança para você, de forma nenhuma. Nós não ganhamos nada para formar discípulos aos olhos humanos. Não somos assalariados. Temos uma paga sim. Temos um tesouro sim no céu. Temos o Senhor que não fica devendo nada para ninguém. Temos a promessa de que quando fazemos a vontade do Senhor, das coisas secundárias ou das nossas necessidades, Ele cuida. Fazemos o que amamos. Estamos inseridos em um projeto que acreditamos. Eu quero dividir com você essa necessidade que nós temos de rever os nossos conceitos dia a dia, de saber com quem estamos lutando, de saber que o nosso inimigo tem destruído verdadeiramente a família. Talvez essa vida que está do seu lado estava pensando em se matar. Talvez essa pessoa que está do seu lado vai voltar para casa, está esperando chegar e não encontrar mais o seu esposo, a sua esposa. Talvez essa pessoa que entrou aqui hoje está com seus filhos nas drogas. Talvez essa pessoa está passando fome. Talvez essa pessoa que está do seu lado está com a vida dilacerada pelo diabo, e você está brincando de equipe. Ei! Você é o auxiliar de obras mais importantes dessa terra. Você auxilia o Senhor a construir caráter, princípios. O que as pessoas têm que fazer é alinhar os seus princípios, entender que o Senhor tem uma vontade, que o Senhor tem um modo para que nós andemos. Os seus discípulos são do Senhor. Os meus discípulos são do Senhor, e temos que cuidar muito bem. Os nossos discípulos têm que entender que o seu milagre, que a sua bênção, que a sua promessa vai se cumprir sim. Mas a palavra do Senhor, ela não faz barganha de milagres não. O Senhor não faz mimo com